Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui hoje para iniciar um estudo sobre a Bíblia. E todos aqueles que se interessarem, que gostam de conhecer mais sobre a Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Por que é importante que nós venhamos a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia? Por que é fundamental? Para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, falsos mestres e heresias. A Bíblia significa livro. Livro. A Bíblia é um conjunto de livros, escritos sagrados, que foram escritos em vários materiais ao longo do tempo. Primeiro que nós temos conhecimento, foi escrito em tábuas de pedra. Como exemplo, nós temos os 10 mandamentos recebidos ali por Moisés. Depois temos o conhecimento do papiro, que é uma espécie de papel feito de folhas extraído de uma planta chamada papiro, originária no rio Nilo, e ela era prensada e servia como papel. Depois veio o pergaminho, que era feito de couro de animal curtido e era usado em rolo desde o ano 1600 a.C. e media de 7 a 20 metros. Aí depois formou-se o códice, que era uma espécie de um caderno. Começou a ser usado no ano de 300 depois de Cristo e era uma coleção de folhas de pergaminho ou papiro, dobradas e costuradas nas extremidades, protegidas por capas. Esse caderno foi largamente usado pelos cristãos para registrar texto do Antigo e do Novo Testamento. Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus, que através do teu Espírito Santo inspirou homens das mais variadas profissões e atividades para registrar a sua palavra. Jesus conhecia as Escrituras, ele anunciou a palavra em seus ensinamentos. Então cremos na inspiração divina da Bíblia e na sua autoridade. A Bíblia ela possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os livros que compõem a Bíblia são chamados canônicos, de canon, que significa coleção de livros. E os livros, eles estão de acordo com as normas estabelecidas e aceitas como verdadeiros e inspirados por Deus em convenção, em uma reunião, em um concílio religioso. Os livros que foram duvidosos, os livros que esse concílio achou que a autenticidade não foi provada em convenção, foram, portanto, rejeitados pela Igreja Cristã, por entenderem que esses livros não foram inspirados por Deus. E esses livros são chamados apócrifos, que significa não inspirados por Deus, ocultos, misteriosos. Mas cabe salientar que nós não podemos ver estes livros como literaturas malditas ou inimigas da fé cristã. Ao contrário, eles foram escritos por cristãos em defesa do cristianismo e nos ajudam a edificar a igreja. É uma fonte de estudo. Os livros apócrifos são uma fonte de conhecimento, são livros históricos, devem ser sim estudados e também respeitados. Nós temos alguns exemplos desses livros apócrifos. São eles: Esdras 1 e 2, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, Cântico das Três Crianças Santas,
História de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manasés e Macabeus 1 e 2. A Igreja Romana, através do Concílio de Trento, que ocorreu em 1546, eles consideraram canônicos, inspirados por Deus, alguns desses livros, e eles inseriram estes livros na Bíblia Católica e foram admitidos esses livros como canônicos. Então, há uma diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. A Bíblia Católica, então, foram inseridos alguns desses livros que eram considerados apócrifos. Né? Um dos livros mais importantes desses livros são os de Macabeus, porque eles nos dão um relato da história clara e compreensível das guerras que aconteceram na Palestina. Nós não sabemos ao certo os autores desses livros, mas eles foram escritos entre 200 a 100 depois de Cristo. Embora não tenham autoridade divina e nem tenham sido aceitos como inspirados pela Igreja Protestante, eles são muito interessantes para nós como uma parte da literatura antiga dos judeus. Ou seja, todo conhecimento é importante. São livros históricos, merecem ser respeitados, merecem ser estudados, porque nos trazem muitas informações importantes daquela época. Foram escritos por cristãos, né? Pessoas que estavam ali defendendo o cristianismo. Então, não podemos deixar de dar devida importância a esses livros. Amém? Bem, encerramos aqui essa primeira aula. Na próxima aula vamos falar sobre os livros que compõem o Antigo Testamento e eu espero vocês. Sejam muito bem-vindos. Amém? Até a próxima.